Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje a gente vai iniciar essa aula com o reino plant. Então a gente vai dar os conceitos iniciais para que a gente possa compreender aí o reino das plantas, que tem suas características específicas. Eu não estou aparecendo ainda no vídeo, porque se alguém quiser pausar para copiar o quadro, vai ter essa oportunidade aí. Então, se quiserem copiar, copiem antes, né, de eu explicar. E quando eu for explicando, vocês vão anotando aí em cima, né, dentro da sua cópia, o que eu for dizendo. Então, esse conteúdo está presente lá no capítulo 1 do livro 2. Não vai ter tudo que está no capítulo, porque eu vou falar o que está no capítulo e mais coisas, certo? Então, atentem para isso. Quando eu acabar a aula e vocês fizerem a leitura do capítulo, vocês vão ter uma atividade lá no sistema que também vai ser baseado muito na aula, tá? Então eu não vou cobrar nada que está muito além do que eu vou falar aqui hoje, certo? Para não estender muito a atividade e não dar muito trabalho para vocês, já que também tem outras disciplinas, tá? Basicamente, o que é que eu vou fazer hoje? Eu vou falar da estrutura geral das plantas e das relações mais abrangentes que elas podem estabelecer com o seu ambiente. Então, vou falar de aspectos aí ecológicos, da evolução, e um pouco da fotossíntese e algo da vida delas, né? Algo específico da vida das plantas que fazem com que a atividade dela faça todo sentido em termos de ecologia. Tá? Então, vamos começar aí. Quando a gente fala sobre plantas, a gente está designando o reino plant. Esse reino plant, o reino vegetal, vai ter por característica seres vivos com uma grande quantidade de células multicelulares e com a característica mais marcante que é serem autótrofos. Todas as plantas são autótrofas, ou seja, elas vão sintetizar os próprios nutrientes. Então, esse é um dos fatores mais marcantes delas, certo? Mas não são as únicas formas de vida a fazerem esse processo. Você tem as bactérias e você tem as algas que também são capazes de fazer esse processo da fotossíntese. A fotossíntese vai ser um dos fatores mais importantes desse grupo, que mais dá contribuição para o ambiente, porque durante esse processo vai haver a liberação do oxigênio para a atmosfera e a absorção de gás carbônico da atmosfera. Esse gás carbônico ele é fonte de carbono para que as plantas possam sintetizar os seus compostos orgânicos, os açúcares, que a gente tanto fala que elas produzem. Não é que ela transforma o gás carbônico em oxigênio, que a gente vê assim, está absorvendo gás carbônico e está liberando oxigênio. Não é uma transformação de gás carbônico em oxigênio. É que um serve para uma função e acaba que o outro é liberado depois de todo o metabolismo lá fotossintético ter acontecido. Então são muitos processos baseados nessa reação. Já que a gente está falando da fotossíntese, como é que essa fotossíntese é importante para além desse fator dos gases que ela libera? Durante a reação de fotossíntese, a planta vai absorver aqui, olha, gás carbônico. Então, eu estou falando aqui de 6 moléculas de gás carbônico, mais água que é absorvida pelas raízes, certo? E na presença da luz, a luz solar principalmente, que é a nossa principal fonte energética, a reação vai acontecer com um pigmento chamado clorofila. A luz então interage com essa clorofila, que é o pigmento que dá aquela cor verde às plantas. E depois dessa reação toda, vai haver a produção aqui de glicose, esse C6H12O6, que é um açúcar. Liberação então de oxigênio e liberação de água. Eu vou falar da questão dos produtos gerados por essa fotossíntese. A glicose, quando um animal herbívoro vem e se alimenta dessa planta, ele está absorvendo essa glicose. Essa glicose, certo? Ela vai ser um resultado de uma transformação energética de um tipo de energia, que é a energia luminosa,
em outro tipo de energia, que é a energia química. Então, basicamente, a planta vai usar essa luz para fazer uma transformação energética dentro do seu metabolismo, né, guardados aí todos os seus detalhes, e depois dessa reação vai haver a produção dessa glicose, que é uma fonte energética importantíssima para todas as formas de vida. Se você come carne, ao mesmo tempo você está ingerindo algum produto vegetal, porque em algum momento aquele animal que você está comendo a carne dele absorveu a glicose que foi resultado da fotossíntese da planta. Então as plantas basicamente abastecem os ecossistemas do planeta todo com a sua atividade de fotossíntese. Isso para dizer o básico. Esse oxigênio que é liberado também vai nos beneficiar a todos os animais, a todos os outros seres vivos que não são autotróficos, porque esse oxigênio é utilizado por nós durante o processo de respiração celular. Então elas também, durante a sua atividade de fotossíntese, acabam liberando esse oxigênio para a atmosfera, que é um outro fator importantíssimo. Quando começou a haver fotossíntese no planeta, lá bilhões de anos atrás, foi esse oxigênio que foi começando a ser liberado que gerou, por exemplo, a camada de ozônio. Então, se não fosse essa atividade fotossintética, as atividades que o planeta tinha geológicas, em termos de geologia, não iam ser capazes, talvez, de gerar tanto oxigênio. Mas na medida em que foram surgindo seres vivos com essa capacidade, aumentou essa concentração e aí foi possível a formação de uma camada como a camada de ozônio, que tem função importante na proteção do planeta, né, contra a ação nociva dos raios solares em certos comprimentos de onda que eles liberam. E por fim, a água. Quando a planta faz fotossíntese, né, vai ter a liberação aqui de moléculas de água, tá bom? Mas essa água pode ser reaproveitada pelo metabolismo. Em questão de água, quando a planta faz uma coisa chamada evapotranspiração, ela está liberando água para a atmosfera por meio da transpiração que ocorre através das folhas. Então essas folhas liberam a água, e essa água, dependendo da densidade vegetal do lugar, como tipo a floresta amazônica, uma mata atlântica, essa densidade florestal, essa densidade de plantas, vai acabar tendo uma grande taxa de evapotranspiração, que é a evaporação de água das plantas através das folhas. Então, quando essa água é liberada para a atmosfera, ela acaba contribuindo para a formação das nuvens. E essas nuvens aí estão muito relacionadas com a chuva. Daí que você tem um local que tem grande quantidade de florestas, também vai ter um ciclo de chuvas bom, certo? E as plantas mesmas são capazes, elas, de gerarem substâncias que a gente chama aí de aerosóis. E esses aerosóis podem ocasionar a formação de gotículas de chuva. Então elas facilitam a ocorrência de chuvas por meio de substâncias que elas mesmas liberam da sua estrutura, certo? Isso é um fator importante. Pronto, como é a ecologia das plantas? As plantas são basicamente seres fotossintetizantes e vão ter grande influência na ecologia de muitos ecossistemas aí do planeta, porque elas vão servir de alimento, elas vão servir de abrigo, elas vão modificar o clima dos locais em que elas estão, vão influenciar esse clima, e tanto é que quando você tem uma mudança na vegetação do local, geralmente você vê mudanças nas condições do local. Temperaturas mais instáveis, né? A ocorrência de ventos e mais seca. Então, tudo isso na ausência de plantas leva à degradação ambiental, onde elas estiverem presentes. Então, tipo, você tem uma área florestal, você tem uma área que é coberta com vegetação, se você retira, você está dando maior possibilidade de ocorrência de erosões, certo? Degradação do solo, tornar aquele solo infértil, porque quem na verdade está mantendo todas essas condições equilibradas são os vegetais que estão presentes no ambiente. Tá? Então o tempo todo as plantas estão interagindo e influenciando o ambiente em que elas vivem. Como é que elas fazem isso? A estrutura das plantas, eu coloquei aqui uma árvore padrão com raiz, caule e folhas, mas os vegetais têm uma variação de estrutura muito grande. Essa variação de estrutura se dá por causa de duas coisas aqui. A própria ecologia da planta, o local em que ela está, isso vai dirigir como é que ela vai funcionar nesse ambiente, e a evolução.
Então a evolução vai ser o resultado dessa interação ecológica. Se a planta está num ambiente seco, ela vai se adequar a uma condição seca. Então a estrutura dela vai sofrer toda uma modificação para essa condição seca. Veja como é um cacto. Veja na cabeça de vocês como é um cacto. Você consegue saber ali no cacto o que é raiz, caule e folhas? Porque o cacto não tem folhas. E aquele negócio verde é o quê? Toda folha não é verde? Então estou citando esse exemplo como uma forma de você ver como as plantas variam em sua estrutura. Então só estou utilizando um modelo generalizado, mas nem toda planta vai apresentar de maneira tão conspícua, tão clara, essas estruturas. Então, já que para a gente está claro nesse momento, como é que vai ser? A planta ela tem uma raiz, um sistema radicular, né? O sistema de raízes, e essas raízes elas se aprofundam no solo para dar sustentação para a planta, é um fator, mas também para poder fazer a absorção desse solo de água e sais minerais. Então a planta ela produz o próprio alimento orgânico, mas ela precisa dos fatores inorgânicos para poder fazer esse próprio alimento dela. Então esses fatores inorgânicos estão no solo e no ar. Então o gás carbônico que ela absorve, a água e os sais minerais são esses fatores inorgânicos. Então na raiz, a planta usa nessa raiz para absorver água e os minerais. Esses minerais, cálcio, magnésio, zinco, ferro, potássios, uma série de minerais vai vir do solo, nitrogênio. Então essas coisas vindo do solo, significa que esse solo ele precisa suprir a necessidade dessa planta. O solo tem que ter uma qualidade para poder suprir a necessidade de um vegetal, certo? Então vai depender também esse solo do lugar do mundo. Você vai ter ambientes desérticos, você tem ambientes congelados, você tem ambientes de floresta tropical que tem solos extremamente pobres. Então, também depende muito do solo a maneira como essa planta vai lidar com a absorção desses minerais. Só para você ter um exemplo, tem plantas que têm um solo extremamente pobre em vários nutrientes. E aí esses nutrientes vão estar concentrados muitas vezes nos animais. Aí você encontra as plantas carnívoras, que se alimentam lá de moscas, ou outros organismos, para poder suprir suas necessidades que aquele solo daquele lugar não dá. Um dia eu vi lá no documentário uma planta que tinha uma flor enorme, e dentro dessa flor vinha um certo mamífero, parecido com um rato, e ele lambia a seiva, que ela ficava liberando o tempo todo. Só que na hora que ele lambia a seiva, ele defecava dentro da flor. E isso era uma estratégia da planta. Ela estava utilizando as fezes daquele animal para obter os nutrientes que aquele solo pobre do lugar que ela vivia não tinha. Certo? Então as raízes vão fazer essa absorção desses nutrientes, mas as plantas podem buscar soluções para encontrar esses nutrientes em outros lugares. É como eu disse, vai depender sempre de quê? Da adaptação que aquela planta tem. A água vai ser absorvida dentro do sistema radicular, a raiz, e ela vai ser conduzida por dentro do tronco, se apresentar esse tronco, certo? Que pode ser um caule fino. Então esse tronco, por dentro dele, está cheio de vasos. Esses vasos é o que a gente chama de sistema de condução de seiva, ou simplesmente sistema de condução. Nesse sistema tem dois tipos de vasos. Os vasos que transportam seiva bruta e os vasos que transportam seiva elaborada. A seiva bruta é essa água e os sais minerais que vêm pela raiz. Pense assim, uma coisa de terra, de solo, uma coisa bruta. Então a seiva bruta vem do solo, certo? Através da água e sais minerais. As raízes vão absorver essa seiva bruta, a coisa mais básica, água e sais minerais. Depois que essa água e sais minerais são absorvidos na raiz, esse sistema de condução de seiva vai levar essa água e sais minerais por meio desse sistema para todas as partes da planta. Você está me dizendo, Sandro, que a raiz vai pegar a água e sais minerais e vai levar para todas as partes da planta, incluindo as folhas? Exatamente isso que eu estou dizendo. As folhas todas vão receber essa seiva que está vindo lá da raiz. É por isso que as raízes são muito importantes para as plantas,
né? Se você mexe muito na raiz, você pode destruir essa planta, você quebra o equilíbrio do transporte dos nutrientes dela. Tá? Então, chegando nas folhas, essa seiva é distribuída e vai servir para produção agora da seiva elaborada. A seiva elaborada é o resultado do processo de fotossíntese. Então, na fotossíntese, o que é que acontece? Você usa água para poder abastecer o sistema de produção da seiva elaborada. Então, a água é necessária nesse processo. Então, nas folhas agora, já que chegou a água, vai haver a produção da seiva elaborada. Elaborada. Põe na sua cabeça que é algo de sintetizar, de produzir. Ela está agora fabricando a seiva elaborada. A seiva elaborada é o quê? Basicamente, a seiva elaborada tem a ver com essa glicose que está aqui. Porque a planta vai pegar agora esse açúcar e vai transformar em várias coisas que ela precisa dentro da estrutura dela, certo? Então, vamos lá. A água entra pelas raízes, passa pelo sistema de vasos da planta e é conduzida para toda a planta. Essa água vai ser utilizada, então, que é a seiva bruta, para produzir seiva elaborada, que é aquela que a planta vai consumir como o próprio alimento. O caule, ele vai ter a função de sustentar a planta e ele é formado de vários tecidos. Então, geralmente, no centro do caule, o cerne que a gente chama, a gente tem uma estrutura morta, certo? Que é tipo uma coluna central. E ao redor desse cerne, você vai ter as outras estruturas sendo formadas em anéis concêntricos. Você vai pegando várias camadas e vai juntando. É isso que vai fazer o tronco ficar mais grosso, certo? Também e mais forte. Tem partes, então, no caule vivas e partes mortas, formando ele. Ele vai ser uma força importante contra a gravidade e quando chegar lá em cima, você encontra o conjunto das folhas. As folhas, o conjunto delas, a gente chama de copa. Então, a copa das árvores, certo? Que a gente vê, vai servir como um grande painel solar formado de vários pequenos painéis solares. Então, a estrutura geral da planta faz com que ela seja uma grande absorvedora de luz, certo? Nesses ambientes. Pronto, dessa interação que há, dessa estrutura toda que há nas folhas, caule e raiz, é que você vai desenvolver as interações com o ambiente. Então, tem algumas partes das plantas que vão ser mais essenciais nessas relações com outros seres vivos. Vamos dar aqui um exemplo, olha. Eu coloquei aqui uma planta com flor. Essas flores são os órgãos reprodutivos das plantas. Quando a planta estiver lá florando, então significa que é a época reprodutiva dela. Você vai ver que na época da manga, um pouco antes, que antecede, a mangueira fica cheia de flores. O caju a mesma coisa, certo? A jaqueira a mesma coisa. Então sempre antes de virem os frutos, vêm essas flores. O que é que são flores? As flores são órgãos sexuais da planta, certo? E dentro dessas flores você vai encontrar órgãos femininos e masculinos. Dependendo das espécies, você pode ter uma planta que é macho e pode ter outra planta que é fêmea. E aí cada uma vai ter uma estrutura de flor específica. Mas uma grande maioria e uma grande parte das plantas você vai encontrar os dois órgãos, né, masculino e feminino, na mesma flor, certo? Então na flor vai ocorrer esses órgãos masculino e feminino. Há a produção dos gametas. Os gametas nas plantas são os grãos de pólen e também os óvulos que ficam lá dentro do ovário. Então o grão de pólen ele vai ser um análogo do espermatozoide. O grão de pólen é móvel. Ele vai ser liberado pela planta e ele tem que viajar através de vários tipos de meios de transporte. Pode ser o vento, podem ser animais. E aí, através desse meio de transporte, esse pólen chega em outra planta. Lá ele encontra, talvez, a estrutura feminina, se der tudo certo, porque é muito aleatório. Imagine, o vento tem que levar o pólen e ele tem que aventurar se vai ou não cair naquela folha, naquele momento, naquela flor, certo? Então, para aumentar as chances de dar certo esse encontro do grão de pólen, que é o gameta masculino, com o gameta feminino, as plantas produzem muito pólen. Vai produzir assim bilhões de grãos de pólen por flor
para ser liberado pelo vento e aumentar as chances dessa dispersão. Então, nesse exato momento, você pode estar respirando grãos de pólen tranquilamente, porque eles também são imperceptíveis quando estão no ar. Eu coloquei aqui um animal, um pássaro. As plantas estabelecem relações com os animais, que é para aumentar a chance dela conseguir fazer o processo de fecundação, que nelas a gente chama de polinização. Então os animais são usados, né, há um acordo entre as plantas e esses animais, no seguinte sentido: olha, eu vou fornecer néctar, que é o açúcar que tem dentro das flores, e você leva meu pólen para outras flores. Isso aumenta muito a taxa reprodutiva delas. Aumenta o sucesso, porque você não fica tão aleatório esperando o ar conduzir aquele grão de pólen para outra estrutura. Então elas fazem um acordo com esses organismos. Pode ser pássaro, pode ser morcego, é formiga, besouro, mosca, pernilongo. Todos os tipos de seres vivos que têm acesso a essas flores podem ser viáveis polinizadores, certo? Então não tem exigência. As plantas não querem um animal bonito, elas querem um animal que faça aquele trabalho. Então tem uma planta que ela é tão específica nesse sentido de atrair um polinizador, que ela sintetiza um cheiro de carne podre, de podridão, porque aquele besouro que ela está chamando, ele vive nas carniças, e ele é atraído por aquele cheiro. Então elas chegam a esse ponto, né, para poder atrair os seus polinizadores, e isso aumenta muito o sucesso reprodutivo, aumenta demais. Muitas vezes uma planta é tão ligada a um polinizador que quando ele some, ela também desaparece, né? Então tem um caso nas Ilhas Maurício de uma certa espécie de árvore que é muito abrangente lá e que depois que houve a extinção do dodo, que é uma ave que foi extinta lá no século XIX pelos europeus, quando esse dodo sumiu, as árvores também pararam de reproduzir. Mas por quê? Porque aquele dodo se alimentava da semente daquela árvore e aquela semente só germinava depois de passar pelo intestino dele. Depois que ele sumiu, nenhuma outra ave tem essa especificidade, essa capacidade de quebrar a dormência daquela semente. O que é que acontece agora? Só tem 9 árvores dessas naquela ilha e nenhuma delas está reproduzindo. Elas estão simplesmente definhando. Dispersão. Que dispersão é essa que eu estou falando? Dispersão de sementes. As plantas produzem sementes, e sementes são o quê? Embriões. Sementes são embriões que são resultado daquele processo de polinização, né? E depois daquela polinização vai haver a formação de um fruto, né? Esse fruto ele pode conter sementes, tá? Então essas sementes, né, que estão lá nesse fruto, elas vão ser espalhadas. Como que elas vão ser espalhadas? Uma das maneiras, um dos segredos de espalhar sementes é usar os animais. Por que os animais, como macacos, aves em geral, são tão importantes para as plantas? Além de fazer polinização, quando eles vão comer lá a fruta, né, geralmente eles descartam as sementes. Ou então as sementes são resistentes, quando eles engolem, elas não são digeridas, passa pelo intestino deles e é liberado nas fezes. As fezes acabam sendo até uma ajuda para elas poderem germinar, porque as fezes são nutritivas, são férteis. Então as sementes são dispersoras. Então a planta ela vive fixa. Então ela precisa ir para outras áreas. E ela vai fazer isso como? Ela vai usar suas sementes. Já pensou as sementes todas caindo aqui próxima da planta mãe? Quando fosse crescer as árvores, não ia dar certo. Não ia ter luz para todas, ia haver uma competição pelos nutrientes do solo, ia haver uma competição pela luz, por causa das copas que são grandes. Então você vai ver que dentro de uma floresta há um espaçamento entre as plantas, justamente para que elas estabeleçam relações pacíficas. Se não houver dispersão, se essas sementes não forem para longe, vai gerar uma certa competição muito severa, né? E torna inviável, porque quando o ser vivo está competindo, ele está deixando de fazer outras funções para a sobrevivência dele, buscar o alimento, né? Então, a competição nunca é boa. Então, para evitar isso, as plantas se dispersam. Enquanto os animais tendem a ter uma sobrevivência que é baseada em aglomerações, as plantas tendem a ter uma sobrevivência que é baseada em dispersões. Até porque elas vão poder explorar melhor os territórios. Então, as sementes, quando caem no chão, vão germinar e lá dentro dessa semente já tem um rascunho,
inicial de como é a planta. Tem uma estruturazinha que vai ser a raiz, tem outra que vai ser o caule, e tem outra que vai ser ali a folha, que a gente chama até de cotilédone, né? Que é uma estruturazinha que vai dar origem depois à estrutura foliar, certo? Os frutos, então, são meio que armadilhas. Os frutos são doces, são nutritivos e são a fonte de alimento. Então, esses frutos servem para atrair os seres vivos, os animais, que vão precisar deles para alimentação. Tá? Então, os frutos geralmente guardam as sementes e essas sementes ficam protegidas, né, dentro desse fruto de alguma forma. Tá? Nem sempre o fruto é comestível, nem sempre o fruto é acessível. Certo? Tem certos frutos que servem mesmo para proteger a planta, né? E a função dessas sementes aí é dar origem a uma nova planta. Então, às vezes, as sementes são tão protegidas que não tem como nenhum animal quebrar ou fazer com que ela germine de alguma forma. Aí, às vezes, vai precisar de fogo, né? Da ecologia do fogo e outros fatores para poder germinar uma semente. Então, como a variação nas plantas como um todo, também vai haver variação nas sementes que elas geram. Tá? A gente vai trabalhar depois a questão das plantas de uma maneira evolutiva. Então, na próxima aula, né, eu já vou falar da evolução das plantas e vou falar de dois grupos específicos, as briófitas e as pteridófitas, né, que são as plantas assim, que vamos dizer, com aspectos mais primitivos. Depois, nas outras aulas, a gente vai abordar gimnospermas e angiospermas, sendo que essas angiospermas são o grupo mais abrangente, é o grupo que tem plantas com flores, sementes e frutos, certo? Então, quando a gente for trabalhar a evolução das plantas, a gente vai ver isso de uma maneira gradativa, do mais simples até as mais complexas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que estudem. Então, façam a atividade do sistema, tá? Para depois, e qualquer dúvida, vocês irem me perguntando. Eu vou estar acessível para vocês a tarde inteira, até às 6 horas, mas quem tiver alguma dúvida posterior, pode falar comigo que eu respondo, tá bom? Até mais, pessoal.